Estamos voltando mais essa semana para estudar mais um dos slogans da Reforma Protestante. Nós já vimos o Sola Scriptura, que fala a preeminência da Escritura sobre a tradição humana. Já falamos o Solus Christus, que mostra Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, a única razão pela qual nós podemos ser salvos, né? O intermediário das nossas petições diante de Deus, somente Jesus. E hoje nós vamos estudar mais um destes slogans, Sola Gratia, somente a graça de Deus. E eu queria fazer isso lendo um texto da Escritura para você. Está ali em Tito, capítulo 2. Deixa-me ver aqui. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A primeira coisa que nós devemos pontuar é que essa frase, a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, não significa dizer que a graça salvadora de Deus foi dada a todos os homens. Se fosse assim, todos os homens seriam salvos. Mas não é o que o Senhor mesmo nos alerta, lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz que no dia do juízo muitos chegarão a ele e dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilhas. E ele dirá abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, nem todos os homens serão salvos, apesar da graça salvadora de Deus se haver manifestado a todos os homens. O sentido que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que essa graça que salva as pessoas não está limitada apenas a uma raça, a raça dos judeus, mas ao contrário, a todos os homens, judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, sábios e iletrados, todos igualmente são objeto dessa graça, desse amor, desse favor divino demonstrado através de Jesus Cristo. E a forma como nós recebemos essa graça salvadora nos leva a viver uma vida que renuncia à impiedade, renuncia às concupiscências mundanas e vivemos neste presente século de forma sóbria, justa e pia, aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba então que a graça de Deus, esse favor de Deus, não está limitado agora a um grupo específico, apenas aos judeus, mas ao contrário, a graça se manifestou a todo tipo de gente, a todas as pessoas nesse sentido, tornando-nos aceitos por Deus pela graça. Algo que você, na hora que eu comecei a falar em graça, você deve ter pensado, se você participou já de alguma escola bíblica dominical, é pensar o que é graça, né? E a graça a gente imediatamente se recorda e diz: graça é favor imerecido. E é verdade, a graça é o favor imerecido de Deus. Porém, se é imerecido, nós precisamos entender que a graça ela é livre e soberana. Em outras palavras, Deus demonstra graça e favor livremente, soberanamente. Ele não está obrigado a ser favorável a ninguém. Ele é um Deus gracioso, sim, ele demonstra favor a quem ele quer, sim. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, ele endurece quem ele quer endurecer, ele mostra misericórdia, compaixão de quem ele se compadece. Ele não está limitado a absolutamente nada, ele não é devedor absolutamente de ninguém, para que alguém possa exigir dele que para com essa pessoa Deus se mostre gracioso.
Se Deus tivesse que fazer alguma coisa, não seria mais graça, seria dívida, seria pagamento, né? E a única coisa que de fato Deus garantiu que daria aos pecadores é a morte eterna. Se você pecar, certamente você morrerá. É a sentença que ele lançou sobre Adão. Lá o profeta vai dizer no futuro também, a alma que pecar, essa morrerá. O único débito que Deus tem para com a humanidade é condená-la pelos seus pecados. E ao contrário, quando Deus resolve mostrar favor imerecido, ele o faz tão somente porque ele o quis. Ele não estava obrigado a nada. Eu certa vez conversando com uma pessoa, e a pessoa e eu falando a respeito dessa graça de Deus, eu era relativamente novo, e a pessoa me disse assim, mas claro, né? É claro que Deus tinha que salvar os seres humanos. Ele é pai, ele tem o amor do pai, a obrigação do pai para com a sua prole. E eu fiquei pensando naquilo. Mas sabe que esse cara tem razão? É mesmo, né? Deus tinha que mostrar favor, Deus tinha que mostrar graça e misericórdia, porque ele é pai. Mas veja bem, se Deus tivesse que fazer alguma coisa nesse sentido, não seria mais graça, seria dívida. O pai, ainda que ame, ele é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Não pode dizer que o pai dá a pensão alimentícia graciosamente. Por quê? Porque existe uma obrigação legal, existe uma obrigação da paternidade dele prover o sustento da sua cria, né? Mas Deus, ao contrário, quando fala de graça e de salvação, ele o faz tão somente motivado pelo seu próprio querer. Essa conclusão que o apóstolo Paulo chegou e nos diz lá em Efésios capítulo 2, você pode ler aí do 1 ao 10, quando ele faz a descrição primeiro da condição do ser humano. O ser humano morto em delitos e pecados, o ser humano que se inclinava para fazer a vontade da carne e dos pensamentos e por isso era naturalmente escravo, era filho da ira, o ser humano que era influenciado pelos principados e potestades do ar, que faziam com que o homem cumprisse as suas paixões carnais, né? Aí lá no meio do versículo, do capítulo 2 de Efésios, Deus vai dizer lá, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né? Então você vê, não é a nossa conduta, muito pelo contrário, a nossa conduta nos condena, nos reprova. Não há em nós alguma coisa que atraia de Deus o favor. Se Deus olhasse nos corredores do tempo, ele iria ver o mesmo John que não presta hoje, no futuro, ainda com seus pecados, ainda com as suas manias, ainda com seus gostos errados, eu ainda seria o mesmo pecador de sempre. A razão de Deus me amar não está em mim, está nele. A razão de Deus amar você não pode nunca estar na criatura, porque a criatura é imperfeita. A razão tem que estar nele. E, de fato, é o que a Bíblia diz, que todos os homens, todos são pecadores, que todos nós somos escravos do pecado. A nossa mente, a nossa vontade é contrária às coisas de Deus. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus, não tem interesse pelas coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se de alguma maneira nós somos expostos à palavra de Deus e cremos em Jesus Cristo, tudo isso vem como um dom de Deus, como um presente de Deus, mediante a graça. Graça, favor imerecido. Se você pudesse cobrar alguma coisa de Deus, já não seria graça. E perceba que esse conceito para os reformadores era muito caro, porque as pessoas na época medieval acreditavam que elas precisavam cooperar com a graça inicial no batismo. Elas diziam assim, tudo bem, quando alguém é batizado, essa pessoa é regenerada.
ela recebe uma porção salvífica de graça para que ela seja salva, saia da condição de ímpio, de pagão, né, como a gente usa aqui no catolicismo popular. Fulano é pagão. É por quê? Porque não foi batizado, né? Então sairia da condição de pagão e entraria na condição de regenerado. E aí, a partir daí, dessa regeneração batismal, a pessoa ia perdendo essa graça salvífica, quando cometia um chamado pecado mortal, que para a teologia católica é toda vez que você comete um pecado intencionalmente. Claro, então todo pecado de fato é mortal, porque a gente peca querendo, né? Então esses pecados iriam nos afastando de Deus. E nós precisaríamos, então, nós não, eles, né? Precisariam constantemente estar renovando um suplemento de graça para que ao final da vida eles pudessem ser aceitos por Deus. Esse é o conceito que os reformadores vieram contra. Eles dizem, se você coopera, então não é graça, é dívida. Nós somos salvos tão somente pela graça de Deus, baseado nos méritos de Jesus Cristo e não nos nossos próprios méritos. Foi a obediência ativa e passiva. Foi Cristo viver uma vida reta todos os dias da sua vida. Foi Cristo ter se entregue pelos nossos pecados de forma passiva, como a ovelha muda levada ao matadouro. Por causa desses dois fatos é que nós somos justificados, não por algo que nós fazemos. Alguém pode dizer, pastor, mas eu criei em Jesus, eu me arrependi e eu criei. Aí eu quero lembrar você que todo o processo de salvação, e aí incluído a fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 9, tudo isso é dom de Deus. Dom é presente, é graça. Se fosse algo que nós fizéssemos por merecer, seria dívida. O apóstolo Paulo vai dizer com isso exatamente que não depende do que corre, nem do que se esforça, mas de Deus mostrar compaixão, se compadecer de alguém. Então, nesse sentido, nós precisamos tirar da nossa mente que a nossa salvação depende dos nossos esforços pessoais. Tem gente que até hoje pensa como um católico medieval. Ele acredita que se arrependeu, levantou a mão, foi lá na frente, chorou, fez a oração do pecador arrependido, Cristo o aceitou, Cristo perdoou todos os seus pecados, Cristo o salvou, mas a partir de agora, cuidado, hein? A partir de agora você tem que andar na linha, meu amigo, porque se você errar o passo, perdeu tudo, perdeu tudo. É um católico disfarçado de evangélico. Nós cremos que o homem é salvo gratuitamente. É algo que está no coração de Deus. Deus quis salvar você. Não é você que queria Deus. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu você. E por isso nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é isso mesmo. Nós, quando somos justificados, como resultado desse amor eletivo, dessa graça de Deus, injustificada pelas nossas ações, veio dele porque ele quis. Quando nós assim somos alcançados por essa graça, nós temos paz com Deus. Como é bom a gente saber que tudo o que precisava ser feito para a salvação da nossa alma, Cristo já fez. Como é bom nós sabermos que estamos num negócio com um Deus fiel, que não mente, que não retrai a sua palavra. Aqueles a quem Deus desejou salvar, estes Deus seguramente salvará. A graça de Deus se há manifestado a todos os homens, a todos, qualquer um. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é católico, não importa se você é protestante, não importa. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Passou da morte para a vida
A ira de Deus não mais está colocada sobre aquele que tem Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. É graça, é favor imerecido. Os reformadores defendiam isso contra a ideia católica de que a graça dava um start, dava um começo, mas você tinha que lutar, produzir para poder ser no final aceito por Deus. A graça de Deus diz: eu resolvi salvar você, eu vou salvar você perfeitamente. Que coisa boa, né? Descansando no amor e na graça de Jesus. Alguém pode dizer: pastor, e como é que eu sei que por acaso eu estou beneficiado com essa graça? É relativamente simples. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele tem, como diz aqui o texto de Tito, ele tem uma forma de viver diferente dos ímpios. Ele diz que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos, aqueles que fomos beneficiados por essa graça, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. A graça, ela não nos deixa levar uma vida qualquer, uma vida de impureza moral, uma vida de impureza espiritual. Ao contrário, ela nos ensina que devemos renunciar à impiedade, a um estilo de vida ímpio, às concupiscências mundanas, os desejos da nossa carne, e vivamos no presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo nos transforma completamente. E eu queria que você pensasse sobre isso. Você confia em que para a salvação da sua alma? Você está confiado na sua própria justiça, naquilo que você pode produzir para Deus? Será se você já fez o suficiente? Será se a sua obediência basta? Ou sempre vai faltar alguma coisa? É claro, sempre vai faltar muita coisa. A graça de Deus é quando o Senhor diz: o meu filho já fez tudo o que precisava. Apenas descansamos, recebemos esse presente de Deus, a salvação. Não quer dizer que não vamos fazer nada, sim, nós vamos nos arrepender e crer e vivermos uma vida reta, sóbria e pia à sua vista. Mas tudo o que precisava ser feito, a justiça que nós precisávamos para entrar no céu, esta justiça já nos foi garantida através de Jesus Cristo. Então, vive em paz, descanse na graça de Deus, no amor de Deus, e que você também possa poder dizer como ele: somente a graça de Deus me salvou. Tá bom? Uma boa semana, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, fui!